Fala galera, muito bom receber vocês aqui, como é que vocês estão? A gente está aqui para receber o nosso segundo convidado do ano, mas o primeiro de uma agenda que, como vocês sabem, nesse mês agora, a gente está falando sobre a parte financeira, saúde financeira. Então, a gente tem aqui hoje para receber alguém que vai nos ensinar como é que trata com dinheiro. A minha esposa deve estar muito feliz que eu estou tendo essa conversa, porque eu não te contei isso, eu sou alguém um tanto quanto descontrolado com a parte financeira, mas a gente vai conversar isso. Só lembrando você, curte, comenta, compartilha, acima de tudo, se inscreve no nosso canal, nos dá essa força. A gente está aqui para poder levar mais conteúdo para você e isso acaba nos ajudando. Não é não, Marcão? É isso aí. Como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Tranquilos? Pois é, hoje a gente está recebendo aqui nada mais, nada menos do que o meu amigo, meu irmão, Fábio Otto. E eu não vou falar muito sobre ele, porque ele vai já começar nos dizendo quem ele é, de onde ele vem, se ele tem rodeado a terra e passeado por ela. Não, né? Não. Fala, meu amigo, se apresenta pra galera aí e nos dê aquela aula de economia, educação econômica, como é que a gente fala? Economia familiar, educação financeira. Nos ensine a ganhar dinheiro. Pelo amor de Deus, eu tô precisando. Eu sou o Fábio Otto, agradecer muito o convite de vocês, estar aqui. Sou consultor empresarial em tempo integral assim, há mais de 10 anos, mas que já deve ter uns 17 anos que eu tento ajudar alguns empresários aí a não perder dinheiro, porque a maioria sabe ganhar, mas sabe mais perder do que ganhar. Por isso que você vê muita empresa gigantesca aí quebrando, né? Uau, já ficou a primeira lição da noite, mano. Sim, é exatamente essa mesmo a percepção que você tem a respeito do mercado de trabalho, que tipo, mercado de trabalho não, perdão, mercado financeiro. As pessoas sabem como gerar, mas sabem perder mais do que gerar. Os grandes empresários sabem como ganhar dinheiro. Você pega a maioria dos empresários, você vai ver a história deles, é assim, são grandes vendedores que se destacaram, aí você começa a ouvir assim, ou a pessoa abriu o comérciozinho quando era pequena, abriu uma portinha, abriu em casa, ou às vezes ele era um grande vendedor numa loja, abriu a própria loja e foi crescendo. Só que nesse crescimento, você formou um vendedor com lojas, você não formou um administrador. Aí nesse não formar um administrador, ele perde muito dinheiro no meio do caminho. E hoje em dia, você vê muita empresa grande quebrando porque hoje você não tem mais espaço, principalmente com a internet, com essas lojas online, você não tem espaço mais para errar. Então, você pega muita loja hoje quebrando, lojas de décadas, de muitos anos de existência quebrando, por conta de algum momento ali, precisou do dono ser um administrador, ter algum conhecimento financeiro, e ele não tem, e às vezes não aceita ninguém a estar junto com ele. Aí vai pro buraco, e na maioria das vezes, quando ele pede uma consultoria, às vezes uma recuperação judicial, alguma coisa, já é tarde demais para ele já não dá conta de recuperar. E o povo tem uma certa tradição errada, né? Que, tipo assim, pagar o engenheiro é caro, pagar o arquiteto é caro, pagar o consultor financeiro é caro. Tipo assim, não, vamos fazer na tora, né? Vamos fazer de qualquer jeito. Eles acreditam que é caro pagar um profissional que vai te orientar, sem saber que, na verdade, se você paga esse profissional, você vai economizar bem mais. Hoje a consultoria, assim, muito das vezes ele te chama só no sufoco. Assim, ele não te chama para ajudar ele a crescer mais. É só quando tá perdido? Só quando ele tá muito perdido. E E assim, confia demais na contabilidade. E a maioria das empresas que a gente pega para administrar, o problema está na contabilidade. E a tua formação? É contábil. É contábil. Você sabe que eu só te cortando bem rápido, mas para mim foi o diabo que inventou o balanço patrimonial. O balancete, aquilo ali foi o diabo, mano. Decorar aquele troço, eu fiz 2 anos de administração. Eu passei 2 anos na faculdade e eu fiz, sei lá, 3 matérias de contábil e eu não consegui decorar aquele negócio, cara. Pelo amor de Deus. Aí, como é que é? Negócio a receber, a pagar, não sei o quê. Meu Deus do céu, aquilo é horrível. Assim, 90% das empresas, elas não fazem isso. A maioria está no simples, o contador
coloca um regime de caixa e não faz balanceio, não faz DR, não faz nada. O problema é que a maioria dos contadores põe um padrão na cabeça assim, tipo, o simples você sai com ele, eu não lembro, parece que eles iam atualizar esse ano, mas é em torno de 4, 5 milhões você sai do simples, anuais. Então você não pode faturar mais do que 400 e poucos mil reais por mês. A maioria dos contadores, ou por falta de conhecimento, ou para ser mais fácil, ele coloca assim, se você vender até 400 mil, você está no simples, para qualquer ramo. E acima disso, você sai do simples, vai para um lucro real presumido. Só que aí é onde o cara começa a perder dinheiro. Por exemplo, uma gráfica, ou às vezes uma papelaria, ela tá no simples, ela já perde dinheiro. Ela pode vender 20, 30 mil reais, às vezes ela tá perdendo dinheiro. Então, assim, esses padrões contábeis que os caras tentam colocar um padrão, assim, isso aqui é para todo mundo, que faz o cara quebrar. Você chega em cliente, aí eu já cheguei em cliente que hoje está com um processo judicial para tentar devolver mais de 1 milhão de imposto pago errado. Caramba. Porque vai pagando, o contador, às vezes é bom de serviço, mas contrata um estagiário, porque você paga pouco para ele. Então, às vezes, você tem uma empresa grande aí faturando 5, 6, 7 milhões no mês, você paga 5 mil para um contador achando que tá caro. Isso o contador, se ele não botar estagiário, ele não tem lucro. Aí o estagiário faz cagada, o contador não vê, e você vai pagando imposto a mais sem saber. E às vezes uma tributação, por exemplo, uma loucura, que é o sonho de valsa, por exemplo, quando ele mudou, deixou de ser aquele bombonzinho enrolado e agora ele é meio que selado dos lados, ele mudou daquela forma porque descobriram que ele não é, se você lê no rótulo, ele não é mais bombom. Ele é classificado como bolacha wafer. E só isso aí ele deve ter economizado, assim, acho que uns 2% de imposto. Caramba. Aí você vê, por exemplo, McDonald's não vende mais sorvete, ele vende sobremesas. Isso aí também há uma redução drástica do imposto. Então, para cada classificação, pode ser o mesmo produto. Às vezes você encaixa ele de um jeito ou de outro, você economiza muito dinheiro. Trabalha na fórmula para poder mudar. O cara que tem uma consultoria, ele ganha esses benefícios, e o cara que não tem tá nadando. E às vezes, assim, eu sempre falo pro empresário assim, antigamente você comprava, por exemplo, uma caixinha dessa aqui de água que parece leite, você pagava, por exemplo, 10 reais, 100 reais numa caixa dessa para vender. Você tinha, às vezes, uns 40% de prejuízo, assim, desses erros contábeis, tal, mas você conseguia vender por 200. Então, você ainda tinha uma margem, assim, em cada caixa dessa que você pagava 100 reais, você tinha uma margem de lucro muito grande. Aí, quando veio a internet, veio assim, outros empresários, assim, às vezes com conhecimento maior, às vezes com uma consultoria melhor, o cara vende esse leite por 150, 140. E o mesmo empresário que antes tinha um prejuízo de 40%, ainda tinha uma margem de lucro de 60 reais, ele não dá conta mais de competir. Ele tenta competir no preço, mas ele ainda tem a contabilidade ruim. Ele ainda não tem uma estrutura financeira dentro para comprar melhor, para vender melhor, imposto melhor. Você acredita que foi isso que aconteceu com o Magazine Luiza? Não, Magazine Luiza não, a Ricardo Eletro foi. O Magazine Luiza teve um problema também uns anos atrás, não teve? O Magazine Luiza caiu muito. Ela investiu demais no marketplace, assim, aquele virar um mercado livre. E saiu um boato que eles iam quebrar e as ações foi pro beleléu. Mas agora eles estão recuperando. Mas, por exemplo, a Ricardo Eletro desestruturou completamente, acabou quebrando. Então, você tem essas empresas grandes que, às vezes, elas não estão preparadas para crescer. Por exemplo, um caso icônico aqui em Goiás que eu vejo, assim, por exemplo, é o caso da Santa Marta com a Santa Mônica. Que eles eram sócios, eles reinavam aqui em Goiás. E eu vejo, assim, que foi logo depois que eles quebraram a primeira vez, foi quando eles compraram a Santa Mônica. Eles compraram pontos um do lado do outro. Como que você compra uma loja
que quase todos os pontos dela está comprando os pontos. Ou fica na sua frente ou fica do seu lado. Então, assim, às vezes ele não teve... E também a sabedoria de fazer assim, não, vou comprar, mas eu não vou botar tudo Santa Marta. Eu vou criar outro nome e vou gerar concorrência. Igual é a Drogazil e a Droga Raia. A Drogazil e a Droga Raia é do mesmo grupo e eles geram concorrência entre si. Se reparar, assim, a Santa Marta, esse pulo que ela deu, assim, maior que as pernas de comprar uma rede que já estava falida, ela não deu conta e abriu para a Drogazil, abriu para todo mundo. Se você mapear, por exemplo, os pontos que a Santa Marta comprou e teve que entregar para poder não quebrar de vez, a maioria é ponto que tá a Drogazil, tá a Drogaria Pacheco. Antigamente não tinha espaço para eles entrar. Sabe que enquanto você estava falando, eu me lembrei. Aí, aqui não é apenas uma questão de local físico, mas eu me lembro de ler a respeito do que a Kodak passou. Que a Kodak era, cara, na nossa época, a gente ia lá comprar os filmezinhos de 24 poses, 36, 48 poses, era muito caro, né, macho? Meu Deus do céu. Não, e se abrisse e tal, tu queimava as fotos das férias inteiras e tal. E aí, parece que a Kodak não conseguiu acompanhar esse... Mas sabe que foi a Kodak que criou a máquina digital? E ela não lançou... aí eu acho que depois perdeu a patente, lançaram e fez ela quebrar. Aí tem um vídeo na internet, acho que dos anos 2000, o diretor da Kodak vendendo, parece que eles tinham uma área lá com mais de 100 prédios. Esses prédios eram especializados em fazer filme, para o mundo inteiro, fazer os rolinhos de filme. Aí ele vendeu o lote, porque o prédio não vendeu essa área gigantesca e teve que demolir para entregar, porque os prédios não serviam mais para nada. Aí ele tem um vídeo do diretor falando, olha, a gente insistiu em produzir um produto que ninguém mais queria comprar. Então, essa mudança, quando você pega, por exemplo, o computador, eu não lembro o nome da marca, tinha uma marca famosa de máquina de datilografar. Era para a gente hoje ter computadores dessa máquina. Só que você fica tão arraigado ao passado e achando assim que não atualiza para o novo, que você quebra com um produto bom. Por exemplo, a Novo Mundo, eu acho que ela é um case assim, de sucesso hoje, porque, por exemplo, você vai comprar na Magazine Luiza e uma vez eu fui comprar na Magazine Luiza umas panelas, uma panela de pressão elétrica. Fui comprar lá, acho que na época era R$500 na loja. Eu tava na fila do caixa, entrei no site da Magazine Luiza, tava por 200 e pouco. Aí eu falei pra mulher, olha, você não faz o mesmo preço do próprio site? Ela, não, porque o site é uma coisa, aqui é outra. Eu falei, então, vou comprar pelo site aí. 5 dias, aí eu comprei 2, ainda presenteei uma pessoa com uma, pelo mesmo preço de comprar uma. Então hoje, como que você mantém uma loja aberta com a facilidade da internet? Que às vezes a pessoa se recebe... Eu já tive produto que eu comprei hoje à noite, chegou no outro dia, em casa, produto de São Paulo, pelo Mercado Full lá. Que agora você vê assim, o Mercado Livre está com estrutura, por exemplo, você vende capinha de celular. Aí você chega lá no depósito do Mercado Livre e coloca para eles assim, olha, eu vou deixar essas 1000 capinhas de celulares aqui, todas as vezes que vender, o próprio Mercado Livre já pega, já sabe onde estão suas capinhas, ele mesmo embala para você e manda. Então, às vezes, você compra um produto, você vê que foi despachado 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, porque tá nesses galpões do Mercado Livre, que isso facilita, assim, agiliza muitos dias de serviço para entregar rápido. Então, eu vejo assim, um Novo Mundo como um case, porque assim, o Novo Mundo é o mesmo preço. Se você estiver na internet e lá na loja, só como que ele conseguiu isso? Ele não tem mais aqui, nenhum funcionário dele mais é comissionado, eles são funcionários novos. Que o cara começa a trabalhar lá, eles criaram uma faculdade, então o cara quase ganha a faculdade de graça, acho que ganha 90% de bolsa, ganha um salário pequeno e ele sabe que não vai ter mais aquele vendedor de 10, 20 anos de casa. Vai ter sempre gente nova. O fluxo é grande, né? Ganhando pouco, mas porque está começando na carreira. Então, aí eles dão conta hoje de competir com a internet. Mas muita loja dessa que ainda insiste
em não equiparar os preços, tá fadado a quebrar. Que é inclusive a história da Sedex, né? Que era o FedEx, na verdade. O dono do FedEx falou, eu vou criar um negócio que eu vou entregar pro cara em, sei lá, 10 dias. Ele disse, você tá louco, você não vai conseguir fazer isso. Como é que você vai conseguir? Não, eu vou conseguir e tal. E aí hoje, eu por exemplo, a gente compra na Amazon é a mesma coisa, mano. Eu já comprei coisa na Amazon hoje à tarde e ontem, e amanhã, no final da manhã eu tava recebendo. Tipo Sedex 10, né? Que não existe mais Sedex 10, né? Mas que agora virou tudo Sedex, né? Sábado, acho que era 8 horas da noite, o entregador do Mercado Livre tava entregando trem lá em casa. E você viu que agora eles estão utilizando pessoas normais, né? Então igual você consegue. Uber. Isso. Eu achei fantástico isso. Outro dia foi um cara, o cara parou com o carro e tava ele e a esposa, mano. Aí o cara, seu Gabriel, eu falei assim, sim, mano, e aí? O que você quer comigo? Aí ele falou assim, não, eu tô aqui pra fazer entrega da Amazon. Da Amazon? Aí ele foi lá no carro dele, pegou e tal, imagino que eles ganham alguma comissão e tal. Então é maneiro esse pensamento, porque você gira toda uma engrenagem, né? Não, você gira a engrenagem, e se você, por exemplo, não tá preparado, porque, por exemplo, a grande pegada do iFood, que eu creio que o ano que vem vai acabar, o iFood. É mesmo? Como tá, vai. Profeta, Jesus. Mas por quê? Não, eles já falaram que a partir do ano que vem não vão ter mais motoqueiros do iFood, esses motoqueiros. Ah, tá. Você tem seu restaurante, você vai contratar um motoqueiro, você só vai usar a plataforma do iFood. É porque a nova visão de política hoje do Brasil é você ter que assinar carteira. E esses caras não vão assinar carteira desses motoqueiros. E que hoje, essa nova política no Brasil, eu acho que isso é escravidão. E, na verdade, é a forma que o povo encontrou de sair do desemprego, da informalidade. Sim. Às vezes, você trabalha o dia inteiro como fichado em alguma empresa, à noite você faz algo de iFood para complementar a renda. Mas vai acabar. Só que, enquanto não acaba, você vê, por exemplo, muita gente hoje foi para o iFood que não existe a empresa, não existe fachada, não existe nada. A pessoa faz na casa dela e faz essa venda tal, informal, e o cara tá ganhando dinheiro. Aí como é que você pega, por exemplo, um restaurante que não se moderniza em fazer esse tipo de coisa? O cara tá só bitolado ali, que as pessoas têm que ir ali assistir. Assistir não, ir ali comer presencial. Né? E hoje o povo tá com preguiça de sair de casa. Você vê, por exemplo, cinema. E eu acho que nunca mais vai ter uma bilheteria igual Vingadores, por exemplo, alguma coisa assim, porque hoje os cinemas estão vazios. Eu fui assistir Avatar, assim, no auge, não tava cheio. Já saiu, né? Não sei se saiu, mas assim, o povo tá com preguiça, porque com a pandemia, você vê assim, muita gente botou um ar-condicionado dentro da casa, comprou uma televisão top. A pandemia, eu acho que criou coragem na galera, tá ligado? A galera sempre ficava assim, não, eu não vou e tal. Aí, tipo, a gente ficou isolado dentro de casa. Eu conheço gente que, tipo assim, mano, eu investi num soundbar top, eu investi numa televisão top e criei na minha casa o cinema e tal. Mas aí você não vai mais assistir. Não vai. Tu fala assim, você só vai assistir, por exemplo, igual lá em casa a gente gosta muito de filmes da Marvel. Quando é um filme da Marvel, ainda que é top, que você pensa assim, nossa, eu tenho que ir assistir ele 3D, no Extreme, no negócio assim, na telona top do cinema, me anima a ir no cinema por conta da tela lá, por conta da tela, do 3D. Mas não é qualquer filme mais que faz eu ir no cinema, não. Mas aí então vai para aquela... Talvez vai para aquela historinha que a gente já ouviu no passado uma vez você falou que o empresário ele é bom vendedor, mas então eles não estão se atualizando, eles não sabem ser administradores. No caso esses aí do comércio, eles não estão entrando na visão de como está o mundo hoje. Porque eu lembro que assim, eu era moleque, eu ouvi essa história, achei massa, cara, inspirador pra gente, mas no fundo é complicado, né? Diz que o cara foi procurar um emprego, não conseguiu, foi procurar uma vaga de auxiliar de limpeza e eles pediram para ele colegial completo. Ele falou, cara, não tem. Ele falou, só quero trabalhar. Ele falou, não, mas não tem. Você precisa ter o colegial completo e, dependendo da função, até aqui na nossa empresa, você precisa de ter uma faculdade. Aí ele, desesperado, não sabia o que fazer, botou a mão no bolso,
R$3, foi lá no mercado, comprou uns pacotinhos de tomate, saiu batendo de porta em porta, começou a vender. E esse cara se tornou, né, um bom vendedor nessa brincadeira, se tornou uma grande empresa e virou um dos grandes produtores de extrato de tomate hoje no Brasil, né? Aí um dia foram entrevistar ele, perguntar para ele qual que era a escolaridade dele, o que ele fazia, ele falou que não tinha nem feito o primeiro grau colegial, né? Aí o pessoal olhou para ele e falou assim, já pensou se o senhor tivesse então um curso superior? O que o senhor seria hoje? Ele seria um auxiliar de limpeza. Assim, pra gente é inspirador quando você olha a questão do, o cara rasgou, foi lá e fez acontecer. Mas será que digamos, né, se isso é verdade, será que um cara desse se atualizou? Será que essa empresa dele já não ficou para trás e outros já superaram porque ele não investiu em ter uma boa assessoria? Será que ele não é... Não, e mais, eu acho que fora de uma formação, será que ele não é a exceção? Sim, além de ser uma exceção, ser aquele ponto fora da curva, talvez entra no bojo desses que ele acompanha. Eu lembro quando o Fabinho falou para mim que o trabalho dele era pegar a empresa quebrada e levantar, eu falei, você é louco, cara, não tinha nada melhor para fazer, não. Pegar bomba, posto de gasolina falido, devendo não sei quantos milhões para fazer o trem subir de novo. Mas sabia que a maioria dos empresários não tem escolaridade? A maioria, os que mais têm é ensino médio. Aí, ó. A maioria não tem faculdade. Mas isso você acredita que essa é uma realidade do Brasil ou isso é uma realidade do mundo? Eu acho assim que o Brasil colocou a faculdade, o curso superior, como algo universal para todo mundo. Tipo assim, o ensino médio, você acaba o ensino médio e é como se fosse um quarto grau, né? Que o ensino médio seria o terceiro grau, o quarto grau padrão para todo mundo. Eu acho que nem todo mundo nasceu para ter ensino superior. Jesus Cristo. Eu acho que o que hoje, por exemplo, se você focar e onde está muita grana, é ensino técnico. Ensino técnico hoje no Brasil é descriminalizar. É assim, você tem técnico, você não tem estudo. Mas vai ver quanto que ganha um tratorista. Um tratorista daquelas colheitadeiras de soja ganha R$15 mil, 10, 15 mil reais. O técnico em mineração é 12, 15 mil. Não, e o mercado procura para essas pessoas e não tem, né? Mas tirando hoje os cursos, que você precisa de um conselho, por exemplo. Você é médico, você precisa ter um curso. Você é um contador, você precisa passar pelo conselho de contabilidade. Tirando esses, a maioria, você só precisa do cara que sabe. Então, por exemplo, você vai contratar alguém para editar um vídeo. Ninguém vai pedir curso de artes da pessoa, curso de design gráfico e tal. Vai falar assim, esse cara sabe fazer. Aí você vai pagar uma fortuna pro cara, porque ele sabe fazer. Por exemplo, eu como consultor, ninguém nunca pediu meu diploma. Eles sabem, assim, por indicação, esse cara é bom, ele vai te ajudar. Mas eu não preciso de diploma. Eu não precisava nem de contabilidade. Porque é fazer. Então, assim, hoje a gente pega, por exemplo, que a pessoa ela só é estudada se ela tiver um ensino superior, aí você faz uma pós, aí você faz um mestrado. Eu fiz uma pós-graduação na FGV, eu olhava assim, tinha muitos diretores de empresa, assim, achava os caras fracos demais. E assim, e se você for só pela titulação, a pessoa é assim, é assada, isso não leva você para o mercado. Você fez administração, o que você aprendeu em administração que condiz a um serviço do administrador? Você não aprende nada. Contabilidade do mesmo jeito. Contabilidade no Brasil hoje, você abrir uma empresa de contabilidade, você tem que fazer a contabilidade, que aí você aprende na faculdade, mas você não aprende na prática. Você aprende, assim, coisas avulsas que na prática não tem... Te ajuda um pouco, mas você não sabe a prática. Você tem que ser um estagiário no escritório e tal, para você aprender. Mas você passa 4 anos na faculdade, eles não te ensinam um departamento pessoal. Que hoje, se você não vender isso junto para uma empresa, você não é contador. Como assim, departamento pessoal? Porque hoje, na contabilidade, você abre um escritório, você tem que fazer a contabilidade, o departamento pessoal, que é a folha de pagamento da pessoa, e o fiscal, que é gerar a guia. E você só aprendeu na faculdade a fazer a contabilidade. Entendi. Tem muito escritório em Goiânia que só trabalha com empresa no Simples. Então, ele fez contabilidade
E às vezes ele tem 500 clientes do simples, então você nunca vai fazer uma contabilidade. Você nunca vai fazer aquilo que você aprendeu na faculdade. Aí você tem que aprender a fazer folha e fiscal, que você não aprende na faculdade, para poder atender seu cliente. E a faculdade ainda insiste em oferecer um curso que não adapta ao mercado de trabalho. Eu ia te perguntar exatamente isso. Qual é a tua opinião? Assim, é claro que você vai falar isso de onde você está, né? Então você vai falar isso da área de contabilidade. Qual é a tendência ou o que você acha, perdão, que deveria mudar? A faculdade deveria passar a oferecer um outro modelo de curso ou a tendência é que a faculdade deixe de existir? Eu acho que a faculdade no Brasil é muito difícil deixar de existir, porque já está arraigada, assim, pelo menos nessas gerações, de que você precisa disso para você ser alguém. Mas essa nova geração, e você vê esses caboclinhos de 20 anos de idade, não está pensando em fazer faculdade, não. A maioria está pensando em aprender alguma coisa por conta própria ou por cursos e trilhar um caminho sem faculdade. Mas eu acho que se a faculdade não se atualizar, não começar a oferecer nos seus cursos realmente o que o mercado de trabalho pede, Precisa, né? vai acontecer o que eu vejo hoje. Eu tenho cliente hoje, vários clientes assim, que tem caixa de supermercado que é formado em contabilidade, formado em advocacia. Tem uma que está formando em medicina, está trabalhando de caixa de supermercado. E assim, contabilidade e administração é cheio. Você chega nos funcionários assim, ó, em caixa de supermercado, que tá lá, já é formado, tem diploma, não sabe fazer nada. Não sabe fazer nem um débito e crédito, partida dobrada, não sabe fazer nada. E para que você precisa disso? Partida dobrada, débito, porque primeiro você precisa gerar o imposto, primeiro você precisa gerar a folha de pagamento, para depois gerar uma contabilidade. Você não aprende isso na faculdade. E o que tu me diz da... A gente teve Não vou entrar em política não, tá, Varão? Vai. Mas a gente teve um pré-candidato que não conseguiu, né? Ô, Nilton, corta Não corta não. o microfone. Não corta não, senão... Mas ele... Não, mas eu achava legal uma parada que ele falava o Brasil ele ia gerar não sei quantas mil empresas. Que ele falava que no Brasil o que precisava de gerar era empresários, ao invés de ficar com essa loucura de querer abrir mais faculdade, inclusive foi um debate grande que teve, quantas faculdades fulano abriu? Porque nós abrimos não sei quantas. Aí o outro, mas em compensação a gente quitou dívida de mais de 90% da galera que estava totalmente endividada com fiéis. Que na realidade não foi abrir esse tanto de faculdade, né? Foi mudar nome de muita Sim. instituição. Então, assim, o nome não, é status, né? Então, resumindo, virou uma guerra, um falando que não abriu, que abriu muito, outro não abriu quase nada, mas a gente viu um candidato falando sobre abrir a mente, desbloquear a mente do povo, para o povo ser empreendedor, aprender a investir, aprender a cuidar de dinheiro, manusear dinheiro. Aí eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, alguns amigos que eu tive na minha adolescência, quando a gente começou a trabalhar juntos, por exemplo, eu trabalho desde os 15 anos, 16 anos, o meu salário sempre foi focado. Eu guardava 50%, outros 50% eu gastava, saía com a galera e tal. Então, tudo que eu queria comprar, eu conseguia comprar. Mas eu lembro quando a gente entrou na empresa melhor, e aí assim, a gente já passou a ganhar 3 salários mínimos na época, primeiro mês que eu recebi, eu já peguei e tinha a mesma mentalidade de quando eu ganhava um. Guardei tudo e continuei gastando meio salário. E aí os colegas meus, um foi lá e comprou uma chuteira de 300 conto, 400 conto, outro comprou um celular caríssimo. E, então, assim, não tem mentalidade de investidor, de empreendedor, de nada nisso aí. O que tu acha desse pensamento? Porque ele falava muito, e eu, sim, na minha ignorância, eu botava fé nesse negócio. O Brasil precisava de a galera desbloquear para empreender, para investir, para aprender a ser um bom administrador. Eu acho assim, nem todo mundo nasceu... Assim, todo mundo administra finanças, principalmente finanças pessoais. Então não tem ninguém que não tenha que saber um pouco de administração financeira para poder... Porque pelo menos em casa se administra. Mas eu não acredito que todo mundo nasceu para isso. Teve gente que nasceu para ser funcionário, teve gente que nasceu... Isso, assim, não é demérito. Tem muito funcionário aí que ganha muito mais do que empresário. Tem muito empresário aí que eu incentivo a voltar a ser funcionário, porque às vezes você tem uma empresa gigantesca, você tem um funcionário que ganha mais do que você.
de tanto que a sua empresa está bagunçada. Mas aí, eu acho assim, não é demérito, mas assim, teve gente que nasceu para ser funcionário, que não sabe empreender, que não sabe ser ousado, mas tem que aprender o mínimo de finanças pessoais, que no mínimo você tem que gastar aquilo que você ganha. Aí se você vai poupar ou não, porque também tem muita gente que te ensina assim, você não vai viver a vida inteira para poupar, para depois deixar para alguém. E eu já acho assim, a pessoa, cada um sabe às vezes onde está pisando. Então, se você gasta tudo, mas não faz dívida, às vezes você já tem uma garantia numa aposentadoria, ou às vezes até em outras formas de renda, que não precisa mais da sua força de trabalho no futuro, pode gastar. Só que eu acho que aí depende muito vai muito, eu acho que é da família, assim. Por exemplo, eu vim de uma família que a minha avó ensinava assim, olha, o dinheiro para a água vem do aluguel tal. Mesmo se ela precisasse naquele momento, a água vencia 30 dias. Ela não usava aquele dinheiro, porque aquele dinheiro sempre foi de pagar água. E o dinheiro tal é para pagar não sei o quê. Então, assim, na cabeça dela, funcionava desse jeito. E ela viveu a vida inteira bem, financeiramente, com essa cabeça, assim, do o que é para pagar cada coisa. Mas eu acho que, por exemplo, essas questões de faculdade, principalmente faculdade federal, eu tive na faculdade federal, eu fiz 2 anos de história aqui na UFG, é doutrina. O foco hoje da maioria desses políticos querer o povo na faculdade, principalmente na faculdade federal, é doutrinação. Porque você pega, por exemplo, por que a gente não pode hoje... É proibido no Brasil, você pode ser até preso se você deixar de ter seu filho na escola e você não pode fazer ele, mesmo que tenha prova, estudar em casa, mesmo que tenha prova semestral, anual, mas às vezes ele estudar em casa com a mãe que está ali dedicada, por que não? Às vezes aprende muito mais. Acho que é só até 4 anos, se eu não me engano, um negócio assim. Não, hoje, a partir do Paulo Freire lá, o brilhante Paulo Freire de 1980 e pouco, você é obrigado a pôr seu filho vinculado ao MEC para doutrinação. Então, mas acho que até 4 anos você consegue mantê-lo estudando em casa. Acho que é 4 anos. Mas é porque é a idade que não já é escolar. Entra na primeira série. Aí daí pra frente... É da primeira série ao 9º ano, no primeiro ano ao 9º ano, o ensino médio. Pode, Então você vai numa federal, é só isso que você escuta lá. E é uma deturpação da história completamente. Você vê, por exemplo, eles não contam a Revolução de Cuba como aconteceu, o regime militar como que aconteceu. É uma deturpação e o professor enfiando minhoca na cabeça dos alunos. Aí você tem muito filhinho de papai hoje em Goiânia, que tem tudo e quer virar socialista. O pai ganha dinheiro pelo capitalismo, criou um socialista em casa que vive do capitalismo. Você sabe que a gente teve uma situação... Eu não sei se é parecida porque eu não conheço a pessoa, né? Mas o nosso primeiro convidado do ano passado, o primeiro convidado do podcast foi o Mendes. Ele conhece o Mendes, não, né? Da Antioquia. Da Antioquia? Não. O Mendes, ele é de Moçambique. Então, ele viveu o comunismo, né? Ele viveu. Ele tem alguns anos que ele veio pro Brasil, mas ele viveu lá. Ele viveu pelo menos 20 anos. E ele viveu o comunismo e falou... E aí ele deu aqui a opinião dele de alguém que viveu. Aí uma pessoa comentou. Uma pessoa que viu agora o vídeo. Semana retrasada, né, Newton? 4 meses depois? Foi semana retrasada. Tem umas 3 semanas a pessoa comentou dizendo que vocês deviam parar de falar besteira, vocês nem sabem como... Tipo, nunca leram nada de socialismo. Nunca leram nada de socialismo, estão falando do negócio e tal. Exato. Aí veio uma pessoa e comentou embaixo, cara, assiste o episódio, porque o que ele... A pessoa, ele não leu, não, ele viveu. Então, você tem, eu acredito que essa... Eu não tô aqui para justificar nem A nem B, mas você tem essa deturpação porque muita gente... tá querendo ser doutor porque leu um post de Instagram. Não, mas o socialismo no papel ele é bonito. Uhum. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é muito socialista, ele é professor da Federal. Teve 2 momentos, assim, eu gosto de empurrar, assim, de cutucar ele.
Então você vê assim, o socialismo é bonito, mas na prática não funciona. Ele mesmo, assim, uma vez a gente conversando, debatendo, eu falei assim, e o caso dos cubanos aqui no Brasil? Eu já vi cubano no sertão, e não foi de ouvir falar não, eu já vi. Eles pegavam, a polícia chegava na casa deles, pegavam eles, levavam para o hospital e trazia de volta. Eles não podiam ter contato com a sociedade. Isso em Salgueiro, na Bahia. Eu vi isso acontecer várias vezes. E a questão, assim, eu perguntei para ele, o que você acha dos caras receber só 20% e o governo ficar com 80%? Ele, não, mas aí é coisa do governo de Cuba. A Dilma tá fazendo só a parte dela de trazer os médicos. Aí um dia ele me chamou lá para fazer uma consultoria com a esposa dele, médica. Aí eu fui fazer a consultoria e depois falar para ele, ó, a secretária dela vai ganhar a metade, né? Porque é o justo. Você está explorando a secretária e não é socialismo. Então, se sua esposa ganha 20 mil, é 10 mil para cá. Não, mas aí é coisa da minha esposa. Aí eu fui falar com ele, ó, ele é professor de faculdade. Eu falei, rapaz, você devia ganhar igual o professor de ensino médio de escola pública. Por que você ganha mais? Ah, mas eu não estou explorando ninguém, é meu conhecimento. Então, sempre tem um escape. Só que, assim, não funciona porque, assim, o ser humano é bonito, todo mundo igual, todo mundo com as mesmas coisas, só que ele sempre puxa para todo mundo na miséria. Que sociedade hoje do mundo, que pode dar exemplo, às vezes eu não conheço, que é um socialismo que gera riqueza? Ah, uma China. China explora os funcionários. China, a produção lá é barata porque os caras não têm direito. Lá não tem férias, né? 13º, ganha pouco. Então escraviza o povo. Não pode sair. Pra você mudar de cidade, você tem que pedir autorização pro governo. Pra você receber uma pessoa na sua casa, você tem que ir na delegacia e declarar, olha, eu tô recebendo o Fábio na data tal, até data tal, eu sou responsável por ele. O governo te controla 100%. Então, assim, aonde o socialismo prestou? Então é sempre, assim, é a divisa, por exemplo, o Brasil hoje está caminhando para o socialismo. Tá. Você vai ver assim, a classe média acaba, muita gente da classe média cai para a pobreza e alguns conseguem subir. E há um abismo entre o pobre e o rico. Você vê na Venezuela, não existe rico na Venezuela. E às vezes é muito voltada ao governo, quem trabalha no governo, quem presta algum tipo de serviço. Então, assim, não existe socialismo com riqueza. E essa ideia do capitalismo cruel, assim, igual o Lula falou esses dias, assim, que os empresários, é injusto o empresário ganhar mais, porque quem gera riqueza para a empresa é o funcionário. Tá, mas quem arrisca é o patrão. Quem arrisca de, às vezes, naquele mês não ter dinheiro, de quem se endividar, porque às vezes a empresa quebra, mas você recebeu suas férias, seu 13º, sua rescisão, você recebeu tudo. E o cara tá arriscando todo dia a empreender e realmente, para o cara ganhar dinheiro, você tem que produzir mais do que o seu salário, para sobrar para a estrutura da empresa. Caso contrário, você vai só beneficiar... Quem aqui... Em sã consciência falaria que você sairia de casa todo dia feliz para trabalhar se você já soubesse que você ia ganhar limitado. Se falasse assim, não, nós três aqui vai ganhar um salário mínimo todo mês, você produza 20 mil ou 500 reais, você vai ganhar a mesma coisa. O ser humano não foi feito para isso. Você sabe que enquanto você estava falando, eu lembrei, tem um deputado que eu sigo lá de São Paulo, ele é economista, é o Leonardo Siqueira. Ele me parece alguém bastante ponderado em relação às opiniões dele, e aí eu queria saber a tua opinião. O que ele fala é assim, eu acho, ele diz isso, né? Eu acho sim que a gente tinha que ter mais empreendedores. O Brasil tem que, até porque ele aborda esse fato de que se você tem mais empreendedores, você tem mais dinheiro sendo injetado na economia, você tem uma economia que gira melhor, mas ele também mostra o quanto as taxações no Brasil, o quanto a economia brasileira tinha que ser mais propensa ao empresário. E não é. O que você acha? Não, hoje o grande problema, assim, você tem a economia, todos os impostos voltados ao consumo, né? Então, assim, isso já é drástico porque todo mundo meio que paga por igual. Porque se você vai comprar uma caixinha dessa de água, você ganhando um salário mínimo ou ganhando 100 salários mínimos, você está pagando o mesmo imposto.
Você pensar o seguinte, quem recebe hoje no Brasil R$5.000 paga o mesmo imposto de renda do que o Neymar, em proporção. E você achar hoje que um salário e meio você já está fazendo renda, então hoje quem ganha um salário e meio já está pagando imposto de renda. E não é renda, é sobrevivência. Para que você vai taxar o cara que ganha um salário e meio? Só que é uma visão, o socialismo assim, é uma visão muito floreada, mas na prática não é difícil você provar que o socialismo é uma falácia. Que você não, mas eu não tô nem falando a respeito do socialismo, não. Tô falando a respeito do que a gente tem de prática econômica hoje no Brasil. Não, é um fracasso. Você paga, por exemplo, hoje, você pega um saco de arroz. Vem uma tributação lá de trás. Tipo, 7 IPI, não sei o quê, e 7% de ICMS. Aí se só pegar o ICMS, assim, quem produz paga 7%. Um atravessador paga 12, aí tira o 7, ele paga 5. Você, consumidor final, vai pagar 17. Então, só de um produto, de um saco de arroz, se ele custa R$10, você está pagando ali, de R$10, você está pagando 2 de imposto de ICMS. Você botar a cadeia inteira, mais de 50% é imposto. E aí o que sofre é o seguinte, o mesmo arroz que um rico come, o pobre come. Às vezes até na mesma proporção. Então o rico e o pobre pagam o mesmo. E ninguém tem coragem de tributar a renda porque quem faz os impostos ou já é o rico, que está lá, deputado federal há muitos anos, ou ele é bancado por rico. Então quem é rico hoje não paga imposto. Só que aí quando você vai ver se os políticos falar bonito, tal... Na época da campanha, fala bonito, mas quer taxar umas coisas que não tem lógica. Aí você pega, por exemplo, hoje o ministro do Trabalho falando que vai taxar o Uber e iFood, que vai ter que assinar a carteira do povo. Quem vai sofrer com isso? Não é o Uber e iFood, eles vão sair do Brasil. E agora quem está desempregado vai acabar tendo que... Não vai ter mais saída assim... paliativa de sair do desemprego. Ele fala que ele não tem compromisso com o desemprego. O ministro do Trabalho não tem compromisso assim com se a taxa do desemprego subir. E agora ele pegar seu FGTS, que antigamente você poderia sacar até 50%, ele não vai poder mais sacar. Aí você tem lá, um governo que fala assim, você ganha R$1.000, 8%, então R$80 do seu dinheiro, em vez do seu patrão. Seu patrão tem que depositar para o governo R$80, aquilo ali vai acumular, você não vai mexer, aquilo ali já chegou ao ponto de ser 0, aí tem mais uns 4, 0, 5, 6, não ser nem 0,01% de rentabilidade mensal. Você vê que é dinheiro preso por muitos anos, o governo usando aquele dinheiro para a infraestrutura do Brasil. Então, assim, uma estrutura que fala assim, o funcionário ele é sempre uma criança e o governo tem que proteger. Aí o patrão quer pagar mais, não pode. Porque você aumenta R$1.000 no salário da pessoa, às vezes você aumenta R$300 de INSS, você já aumenta mais 80 de FGTS, aí vai nas férias, no 13º, em tudo. Então, como o empresário consegue pagar mais para um funcionário. E essa ideia do patrão ser sempre o cara mau que explora, isso é uma falácia. A maioria dos funcionários fica muito tempo em empresas, vira quase filho de patrão. Só que o cara inventa assim, vou dar uma cesta básica para fugir da tributação. Eu vou dar não sei o quê, e eu às vezes vou te pagar escondido para me fugir da tributação. Porque não tem um livre acordo. Agora tem, né? Eles vão acabar. Antigamente tinha, fala, olha, eu vou acordar com você aqui que você vai ganhar 10 mil, mas vou te pagar assim, assim, assim. Então o empresário fica amarrado com a tributação de imposto violenta. E quem paga no final é o consumidor. Porque se o empresário, por exemplo, a partir de hoje o arroz vai tributar 100%, ele vai botar na prateleira o arroz de 10 vai virar 20%. A única perca que o empresário tem, na verdade, é de não dar conta, o contador dele não dá conta de fazer o imposto certo. Aí ele perde dinheiro. Mas tirando isso, só se lasca é o consumidor pobre, final. né? O que você acha que é a saída, assim? Como é que a gente poderia... Porque eu não acho que tributação de grandes fortunas é a saída. Porque aí esses caras vão tirar o dinheiro daqui. Não, eu creio assim... Você
primeiro, eu acho que tem que ter tentar ver como que organizar os estados para não ter mais a guerra fiscal. Uhum. Porque, por exemplo, é uma loucura. Às vezes você comprar um produto em Goiás é tantos por cento mais barato que São Paulo. Às vezes você compra do norte. A loucura que eu já vi empresários de um supermercado em Goiânia fazer. Você compra cerveja de São Paulo, passa por Brasília para descer para Goiás, fica mais barato você comprar aqui de dentro, produzido aqui de dentro. Uma Coca-Cola, às vezes, produzida em São Paulo, fazendo esse trajeto, é mais fácil que comprar Trindade, sai mais barato. Uhum. Então é uma guerra fiscal burra, porque um dono de posto, às vezes, em 20 quilômetros, ele tem uma usina de álcool. Ele não pode comprar da usina de álcool. Ele tem que andar 200 quilômetros, aí a usina de álcool anda 200 quilômetros com o álcool para passar dentro da Petrobras, para não fazer nada com o álcool. E o cara do lado, o posto de combustível do lado da usina tem que buscar. Então, o álcool anda 400 quilômetros sem precisão. Uhum. Então, eu acho que tem que se pensar, que foi o que o Paulo Guedes batia muito na tecla, assim, de ser mais eficiente. E, por exemplo, grandes fortunas é uma falácia também, porque aí o cara tira o dinheiro daqui e leva para fora, foi o que aconteceu na Argentina. Uhum. Mas é pensar no modelo de tributação que não caia só em cima do consumo. Então, por exemplo, por que tem vários produtos hoje essenciais, para que isso tem imposto? Ou imposto, uma carga grande de imposto. Você pega uma água dessa, para que teria que ter imposto em cima de uma água, de um café, de um arroz? Uhum. Coloca em cima. Então, você quer atingir o rico, coloca em cima das coisas que não atinge o pobre. Coloca imposto alto em cima de produtos que não é de consumo popular. Só que o problema é o seguinte, é sempre assim, eu vou taxar as grandes fortunas. Vou taxar o jatinho, vou taxar não sei o quê. Aí você pega um carro, em vez de você inverter, igual em muitos países, por exemplo, eu vou facilitar o cara a comprar um carro e vou botar IPVA caro em cima de carro acima de 10 anos. A gente inverte, carro acima de 10 anos não paga imposto e o carro do ano paga. Uhum. Aí você tem uma frota sempre antiga no Brasil, não incentiva a pessoa a amassar o carro e jogar fora. Uhum. E não pensa que o carro novo está produzindo emprego, está produzindo riqueza. Uhum. Aí você pega um IPVA, porque assim, hoje não é dono de nada. Você pega o IPTU que você está pagando aluguel para a prefeitura. O IPVA você está pagando aluguel do carro para o Estado. Então, assim, são estruturas de impostos que atinge desde o pequeno ao grande na mesma proporção. Quer um exemplo disso? Na Marinha, o título de inscrição de embarcação, que é o que seria o CRLV, né? Isso. O CRLV, o CRLV dura 1 ano. Então, todos os anos você tem que ir lá pagar, você paga o IPVA, tá certo o teu carro, você recebe lá o ticketzinho daquele ano e tal. O de embarcação dura 10 anos. Uma embarcação de 2 milhões de reais, 3 milhões, 4 milhões de reais, paga o mesmo valor do que uma canoa de 5 metros com motorzinho de 30 HP que o pessoal vai pro, que é R$42 por 10 anos. Tinha hoje comandante, né, capitão-tenente, que ele falava isso pra mim. Ele falou assim, cara, não existe isso, Gabriel. Não existe isso. O cara tem uma embarcação de 2 milhões de reais e ele paga o mesmo valor por 10 anos do que o cara que tem uma canoa que ele ganhou do avô dele em 1994. Talvez então, o argumento deles é que se a embarcação ela não desgasta a estrada, ela não precisa de manutenção. Mas o carro pra caramba. Mas aí o que ele pensa é certo, porque se tem que cobrar imposto, igual você falou, se tem que chegar num valor, cara, para pensar. Se não me falha a memória, cara, a grande maioria das prefeituras hoje do estado de Goiás, elas estão com 70% a 85% da sua receita totalmente comprometida com folha de salário. Entendeu? Aí assim, quer dizer,
todo o imposto, toda a tributação, tudo que gira em torno daquele município ali, daquele município, está indo para pagar funcionário público. Mas você sabe que o duro é assim, que no Brasil as coisas não foram feitas para funcionar. Então, você pensa o seguinte, a produção de soja no Brasil, quando ela está dentro da fazenda, é a produção mais barata que existe no mundo. A partir do momento que ela sai, para chegar num porto, ela já equipara ou fica mais cara do que o resto do mundo. Porque você pega um caminhãozinho, ele já vai perdendo carga desde quando ele começou a encher. Aí, às vezes, um cara produz aqui em Rio Verde quantos quilômetros para chegar no Porto Santos de caminhão. Então, você vê essas ferrovias no Brasil, eu não sei se vai ser implantada, mas assim, né, no ano passado do governo Bolsonaro, o Tarcísio esperava 7 licitações para ferrovias, veio 84, parece. 84 novos trechos de ferrovia ligando o Mato Grosso do Sul, o Norte, tudo ligando aos portos do Brasil, e já está tudo vendido, já está tudo entregue, essas ferrovias, para o povo construir, para iniciativa privada. Aí você pega, era meio que proibido a cabotagem no Brasil, que é o quê? O caminhão está lá na Bahia, em vez dele vir de caminhão uma produção para São Paulo, por que ele não vem de navio? Ele não vem de navio da Bahia, pega um navio lá e vem beirando o litoral e chega em São Paulo e descarrega. Não, ele tem que andar uns 4, 5 mil quilômetros para chegar de caminhão. Então, assim, as coisas são feitas realmente para sair o produto caro. Porque o Brasil... Para gerar imposto. O Brasil tem tudo para alimentar o mundo inteiro. O mundo tem medo disso. Você acha que a França fica falando que o Brasil planta na Amazônia? A França tem um terreno lá, a Guiana Francesa, do lado da Amazônia, sabe que isso não acontece. Quem que planta soja na Amazônia? Mas, assim, é um discurso, esse discurso limpo, esse discurso de... proteger o meio ambiente. O Brasil é o país que mais protege o meio ambiente no mundo. Você vê, por exemplo, eu escuto vários especialistas falando assim, olha, onde no mundo o fazendeiro tem que preservar por conta própria 20% da sua terra, mais as matas ciliar, que não pode mexer de proteção nada, permanente, além dos 20%, mata ciliar, beira de corgo, beira de nascença, tem que proteger tudo. E a maioria está desde a época do Império, assim, esses 20%, a maioria não é reflorestamento, é que já está ali e ninguém mexeu. Então, assim, o Brasil protege o meio ambiente demais. E fica com esse discurso europeu aí de que a vaca toma muita água, a vaca rota e isso gera... É uma bobagem tão grande. Quando vieram o carro elétrico para o Brasil, falava, Europa, carro elétrico, não é poluente. A Europa queima carvão, ela queima gás natural para gerar energia para botar no carro. Aqui no Brasil, a gente só precisa das termoelétricas porque o Brasil é burro de não parar de tributar a placa solar e o Brasil tem condição de não depender de nenhum tipo de energia a diesel, essas termoelétricas a diesel, é porque o governo não quer. Mas, em todo esse contexto assim, o Brasil poderia ser um país de falar, não, eu transformo energia limpa do hidrelétrica para um carro e não poluo. Mas na Europa é uma falácia. Os caras queimam carvão, igual agora na Alemanha, parece que estão com essa crise da... Tá quebrando cada Rússia lá. Eles desativaram todas as usinas nucleares deles para depender do gás natural da Rússia. Eles estão queimando florestas lá centenárias. Florestas de não sei quantos mil anos estão queimando para não passar frio e fica com o discurso que o Brasil queima demais. A Greta tá lá protestando junto com o pessoal? Outro dia teve uma situação com ela lá, que fizeram um comentário, aí ela deu uma risada durante o comentário. Mas deixa eu te perguntar um negócio assim, a gente tá descrevendo aqui o caos da nossa nação. Ainda assim, e aí eu digo que eu fico muito feliz porque eu tenho alguns amigos da minha idade que são empreendedores e eu fico muito feliz com essa galera porque eu acho que mesmo nessa situação inteira é tudo horrível para se empreender, a galera ainda assim vai lá
e, cara, acredita e investe dinheiro e tal. O que tu tem, assim, pra falar pra essa galera que, às vezes, cara, não, eu não sei se eu faço isso, não sei se eu não faço, o estereótipo não é bom, as situações não são boas, a gente não sabe como é que vai ser a economia esse ano, a gente realmente não sabe como é que vai se comportar. O que tu consegue dizer pra essa galera, assim? Mas, na verdade, uma economia ruim, infelizmente, a economia ruim, ela é o melhor caminho para uma pessoa realmente empreendedora crescer. Se você for parar para pensar, por exemplo, aquele carnê do baú do Silvio Santos. Agora ele tem a empresa lá, Jequiti, ele usa para vender os produtos dele. Ele ganhou muito dinheiro em crise, porque a pessoa não dava conta de terminar de pagar os 12 últimos carnês. Então, às vezes você vai empreender no momento de crise, dependendo do que você for fazer, se tiver inteligência, se tiver... Hoje em dia precisa muito de tecnologia, você não pode fugir hoje de tentar fazer uma empresa fora de tecnológica. Às vezes o melhor momento é agora, para quem está começando. E principalmente vai peneirar muito empresário aí que já está acostumado com calmaria e que vem uma turbulência, quebra. Então, assim, é o melhor momento de empreender. Só que aí você tem que ter tudo no papel, custo, ver se o seu produto hoje tem gente para comprar, porque muita gente empreende, cria produto de coisas que não é interesse. Ninguém interessa pelo seu produto. E não responde nenhum... Que hoje fala-se muito assim, o produto, ele responder à dor de uma pessoa. Às vezes o seu produto não responde nada de dor de ninguém e às vezes é um querer pessoal seu. De falar assim, eu acho bonito, eu gosto, que isso às vezes nos trai muito. Às vezes o nosso querer, a gente acha que é o querer de todo mundo. Mas dependendo do produto, a hora certa é agora de empreender. Aí assim, você tem que saber que você não pode contar com o governo. Você tem que saber que às vezes banco também inicialmente você não vai poder contar. E você vai lutar contra a maré, mas se o produto for bom, se você tiver bem descrito, e principalmente se você for fazer uma empresa que ela precisa de um ponto comercial, é saber o ponto certo. Muita gente quebra e perde muito dinheiro por focar, por exemplo, assim, eu tenho uma sala comercial, eu quero que essa sala gere isso. E às vezes não gera. Às vezes assim, eu tenho uma sala comercial, eu vou abrir um bar, mas é um lugar assim que você precisa gastar uma fortuna para poder fazer aquilo ali girar. É mais barato você ir para um aluguel. Às vezes é mais barato você buscar um ponto que seja mais, que vai te reduzir muito esse trabalho de marketing, esse trabalho de fazer a pessoa ir até o seu ponto. Eu vi uma vez o cara um dos donos do Fogo de Chão, lá, agora parece que é americano, né? Eles falando assim que espera até 10, 15 anos por um ponto. Bom. Porque sabe que, por exemplo, você tem uma churrascaria, não é qualquer lugar. Em Goiânia ainda dá sorte, assim, por exemplo, lá em Campinas tem aquele Serginho, que é no meio do nada, é um cara que fez uma churrascaria, um nomezinho, sem ponto. Ele fez o ponto dele, mas isso é muito raro. Isso é tijolinho por tijolinho. Você não vai lidar com a situação pela exceção, né? Você tem que lidar pela regra. Se ele fosse, por exemplo, uma esquina, se ele tivesse, às vezes, uma avenida movimentada. Aí, às vezes, você pega um ponto que não tem nem estacionamento. Tem lugar em Goiânia que eu penso assim, eu tenho que ir, por exemplo, na Anhanguera, já me dá uma dor de cabeça, assim, pensar assim, gente, eu vou parar o carro aonde? E mesmo que tenha lugar para parar o carro, não é todo lugar, que eu acho que a maior burrice hoje em dia não passa cartão. Aí você chega no lugar, não passa Pix, não passa cartão, é só no dinheiro. Então, assim, junta isso tudo, a pessoa fala, vou ficar em casa. Vou ficar em casa, Eu vou compro pela internet. Compro pela internet. Chega. Vou na farmácia, não, eu compro pela internet. Então, assim, eu acho que não é o clima ruim que faz a gente parar de empreender. Eu vi um empresário grande, um conhecido meu, que ele fazia toda a logística nacional de um produto famoso. Ele ficou milionário.
fazendo entrega. Hoje, muitas coisas que o Mercado Livre usa é copiado dessa empresa que ele tinha, de logística. E ele falando assim, não, a gente já passou por Sarney, já passou por Collor, já passou por Fernando Henrique, Lula e Dilma, não é outro Lula que vai... Eu vi assim, o Bolsonaro ele deu uma respirada no empreendedor só porque ele deixou o empreendedor trabalhar. Ele não fez benefícios. E é o que, por exemplo, o governo deixar o empresário trabalhar e vai longe, não precisa do governo, não precisa de incentivos do governo. E se a gente já enfrentou tudo isso, o empresário, ele vai enfrentar outro PT, às vezes até outros governos piores do que o PT. A questão é que de vez em quando dá uma peneirada no mercado. De vez em quando tem que deixar ele respirar, né? E dá uma peneirada, porque se não houver essa peneirada, continua esses empresários antigos que não tem um computador. A maioria dos empresários que eu conheço, eles não têm a senha do sistema deles. Eles contam com 1 ou 2, 3 pessoas de confiança que passam para eles as informações, eles não sabem mexer no computador. Eles acreditam que passa para eles. Você sabe que eu tenho alguns amigos de fora, né, do Brasil, e a conversa com todos eles tem um denominador comum. É assim... Cara, vocês fazem milagre no Brasil. Porque o que vocês vivem, com o que vocês têm de taxação e de tudo e tal, e vocês ainda conseguem viver... Mano, o meu sentimento em relação à nossa nação é assim... Cara, era pra gente estar mandando no mundo. Era pro Brasil estar mandando no mundo. Dizendo como é pra fazer, pra onde vai. Não vou agora... oferecer e tal, e a gente ainda assim tá do lado de ter que abaixar a orelha e obedecer. Isso é cultura de subtração, né, cara? O Brasil é uma cultura de subtração, os caras só querem sugar, só querem tirar, querem enriquecer. Eles falam de crise, falam que não tem dinheiro para aumentar salário, falam que não tem dinheiro para um monte de coisa, aí faz reajuste de salário do STF, aí tem reajuste de salário do... O Xandão vai bloquear outro episódio nosso. Você usou o nome dele, eu falei só do... Mas o problema disso tudo, assim, eu acho que se esses políticos ganhassem, por exemplo, 1 milhão cada um, e só isso, não roubasse, não fizesse mais nada, não fizesse obras a benefício de um ou outro, ficava mais barato. Ficava mais barato. O problema, às vezes, e não é nem o cara que rouba, é o cara que pega o dinheiro e vai fazendo as benefícios pro povo. Assim, é estrada que liga a lugar nenhum. É umas pontes que também não liga a lugar nenhum. É calçamento de... Você derruba uma coisa que já tá boa, que não precisava derrubar para fazer um melhorzinho, e às vezes tá precisando fazer outras coisas. Não tem dinheiro, eu vou trocar só a calçada aqui, quebrar que já tá boa para dar uma melhorada para justificar o gasto do dinheiro. Então, assim, isso tudo eu vejo assim, hoje no Brasil, se realmente deixasse o empresário trabalhar, a pessoa se desenvolver, e principalmente os empresários buscassem uma consultoria, um auxílio, buscassem às vezes entender que aquele produto que você está vendendo, você poderia driblar, porque essa gigante tributação ela é boa e é ruim. Se você tem uma consultoria boa, você deslancha, porque enquanto seus empresários, seus concorrentes, tá tudo alamado assim de imposto, de tudo, às vezes você está surfando em outra onda e ganhando dinheiro, pagando o imposto menor dentro da lei. Por exemplo, um caso que eu nunca vi, eu já vi isso no McDonald's, mas eu nunca vi isso em Pit Dog. É o negócio do combo. Se você for ver, por exemplo, se você compra um Big Mac sem o combo, por isso que você pensa, nossa, por que o sanduíche é R$25 e você bota uma batata frita e um refrigerante e vai para 30 e você pensa, nossa, tá muito barato, eu vou sempre pro combo. Na hora que você vê no cupom, às vezes a Coca-Cola fica R$20 e os outros 10 é o sanduíche e a batata. Eles majoram o refrigerante dentro do combo, isso reduz o imposto lá para baixo. Então, por exemplo, por que com um Pit Dog? Eu nunca vi um Pit Dog fazer isso. Tipo, eu vou vender no combo,
E você comprar a Coca-Cola avulsa é 5, mas você comprar ela no combo é 15, o sanduíche fica 5 e o combo é 20 no Porque total. você trabalha no Simples e a tributação é diferente. Sim, mas até no Simples você pode, às vezes, pegar algum tipo de benefício. Mas Mas não tem assessoria. Mas é o desconhecimento. Aí, toda essa estrutura, você tem isso, por exemplo, no chocolate que virou o bombom sonho de valsa, que virou bolacha wafer. Você tem a sobremesa, que em vez de você vender como sorvete você vira sobremesa, você paga menos imposto. Então, isso tem inúmeros, e é uma loucura, porque assim, o imposto, ele vai, tipo assim, uma Coca-Cola, se ela é garrafa PET de menos de 2 litros, ele vai para um imposto, mais de 2 litros, ele vai para outro imposto. Se ele é de vidro, ele já vai para outro imposto. Então, se você tiver uma consultoria que te ensine a falar assim, vamos seguir esse caminho aqui, que você vai reduzir 2%, 3%, às vezes isso sobe a sua margem de lucro, que você não precisa nem preocupar com o concorrente. O concorrente está botando o preço lá em cima, você bota junto, não precisa nem dar desconto. Você está ganhando mais. Eu já peguei muito empresário quebrado na lona, pagando imposto de renda. Falei, cara, mas você está quebrado, está dando prejuízo aí de 100, 200 mil por mês. Ele, não, é porque o banco... E pagando imposto de renda. O banco... Para o banco ver, assim, que quando eu precisar de empréstimo, ele vê que eu tô bem. Eu falei, cara, o banco é o primeiro que sabe. Antes de você saber que você tá mal, o banco já sabe. E eu falei, você tá... E pagando, e coisas loucas que paga a mais de imposto por burrice. Só que o cara que tem uma consultoria boa, uma análise boa, ele surfa nessa onda e ganha muito dinheiro. Porque senão, na época do Sarney, era para todo mundo ter quebrado. Na época do Collor, por que eu me pergunto assim, por que na época que o Plano Real deu certo, o Silvio Santos parou com o baú da felicidade? Porque o povo dava conta de terminar de pagar. O lucro do Silvio Santos, eu creio que sempre foi a pessoa que não dava conta de terminar o carnê. Ela chegava no 9º carnê, parava, ela perdia tudo e os R$90 ficava lá pro Silvio Santos. E hoje ele tem essa empresa aí, a Jequiti, ele usa os produtos dele para vender para essas pessoas do carnezinho que compra parcelado os produtos do Silvio Santos. Mas esses caras são muito inteligentes. Então não tem... Essas temporadas ruins, para quem é um empreendedor bom, é bom essas temporadas ruins. Eu sei que a conversa toda foi isso, mas chega no nosso momento DRP e assim, eu tenho certeza que esse episódio aqui pode ser visto por alguém daqui a 50 anos e vai estar vivendo um governo totalmente diferente do que esse e pode estar vivendo uma situação como essa. Qual é a coisa mais disruptiva que você poderia deixar de mensagem para essa pessoa lá no futuro fazer sentido, assim como fazer sentido para alguém hoje, agora? Eu acho que a mensagem da pessoa realmente, assim, para esse lado de empreender, esse lado de finanças, saber, assim, que eu vejo dois lados, assim. Por exemplo, uma pessoa ousada, que a maioria dessas empresas cresceram em cima de ousadia, e que hoje você tem que encontrar uma balança assim, entre números e ousadia. Se você só ir pelos números, a gente não faz nada. Se você só ir assim, pela certeza de que vai dar certo pelos números, a gente prefere botar o dinheiro, às vezes, numa poupança, numa aplicação mais segura, ou às vezes levar para fora do Brasil e ficar quieto. Então, assim, se você conseguir misturar, por exemplo, uma análise financeira, uma análise de números e também manter a sua ousadia, a sua... Como é que fala? Se a pessoa que tem aquele sexto sentido para poder empreender, se você conseguir misturar essas duas coisas bem balanceado, você deslancha. Porque nenhum dos dois extremos é sadio. Se você for para o extremo dos números, você não empreende, você não ganha dinheiro. Se você só ir pelo o sexto sentido do empresário, você pode perder muito dinheiro. Então, hoje o empresário conseguir... E eu acho que isso aqui daqui 50 anos também, qualquer economia, e às vezes se daqui um dia... Porque hoje é socialista e capitalista. Se surgir uma terceira via aí que misture essas outras duas coisas,
eu indico a pessoa a fazer isso, assim, a ter os números, mas não perder sua ousadia empreendedora. E se você crê que aquilo que você está sonhando é um nicho de mercado, vai. Que é igual o iPhone. O cara criou o iPhone, o smartphone, o Steve Jobs, ele criou um produto que ninguém queria. Se ele não tivesse criado, não teria feito falta para a gente, que a gente não sabia, não tinha necessidade. Ele criou um desejo mundial por um produto que hoje todo mundo tem no bolso. E que quer. Ele criou um desejo, então. Mas nisso, ele foi ousado. E sabia que tinha um mercado que poderia comprar aquilo ali. Então, se ele fosse só pelos números, ele nunca teria criado o smartphone. Ele nunca teria criado quase nada da Apple. Eu vou me atrever a usar da tua fala, na última vez que a gente tomou café, como algo disruptivo também. Mas você não participa do momento DRP, mano. Mas ele falou um negócio disruptivo pra ele tá mim. querendo... Vai pra lá, então. É dele, mas a fala é dele. A fala é dele. Ele falou um negócio pra mim semana passada, que assim, as pessoas têm medo da riqueza. Ele falou assim, Marcão, o problema é que as pessoas têm medo da riqueza. A gente está tão condicionado com pouco que, por exemplo, quando a gente está no meio de uma equipe desenvolvendo um projeto, está todo mundo preocupado. Assim, né? Até onde eu vou, aonde eu não vou. E às vezes a gente tem medo da riqueza. Então, assim, quando você dá um passo assim, de enfrentar... E assim, você viu aquela hora que ele conversou com a gente, as somas que ele faz, né? Não, você pega aquilo, compra aquilo, aluga, faz tanto mil por mês. Para muitos, aqueles valores isso é loucura, é ilusão. Enquanto alguns pensam que é ilusão, tem gente fazendo. É porque o nosso limite sempre é o que custa caro para a gente. Às vezes você pega uma pessoa que 5 mil reais é dinheiro demais e que às vezes 5 mil reais, 5 mil reais é dinheiro demais para mim, eu não vou cobrar tudo isso. Mas às vezes o empresário não fecha com você porque ele acha barato. Então, por exemplo, eu tenho um sócio, esses dias ele conversando comigo, falou, Fábio, eu peguei um serviço para ir lá, tal, ele cobrou, acho que 2 mil reais. E ele falou, você ganhou alguma coisa assim? Eu falei, ganhei não. Aí ele, nossa, isso aqui, mas você achou bom o preço? Eu falei, se eu tivesse cobrado 15, o empresário tinha pago. Porque é pela necessidade. Só que às vezes a gente limita a nossa capacidade ao valor máximo que a gente acha que... Porque para o empresário, às vezes, 15 mil é barato, perto do que você vai oferecer de necessidade, suprir a necessidade dele. Mas, às vezes, 15 mil para você é dinheiro demais. Você nunca vai botar isso com medo de não fechar. E, às vezes, dependendo da sua capacidade, é melhor você ficar em casa assistindo Netflix do que baratear seu produto. Porque você não ganha... Você perde esse cliente que não paga 15, mas amanhã, em vez de você pegar 10 de 1.500, você pega um de 15. Porque se você achar o cara que tem a necessidade, que tem o dinheiro, ele vai pagar o que você vale. Só que o problema é que a gente fica nessa ideia, tipo assim, nossa, um sushi para mim é caro demais pagar 150 reais por pessoa. E nós vamos abrir um negócio de sushi para vender por 50 reais. Aí para você chegar a ganhar lucro naquilo ali, você tem que vender demais. Então era melhor você botar preço e selecionar a sua... E o de 150 lá tá vendendo. E às vezes tá vendendo menos. Às vezes é um lugar... Tem um lugar aqui em Goiânia que eu acho que é 200 reais por pessoa, 180, 200 reais. É um lugar assim, tem umas 30 mesinhas, um lugar mais silencioso. E vende. Você chega lá, tá lotado, mas aí você vai em uns aí que é 70 reais, tem gente subindo em cima das mesas. E tem público para tudo. Sim. Tem uma comparação assim que eu sempre faço assim, que são produtos assim, se você pensar um produto CCE, produto Apple e produto Samsung. Quando você vai numa CCE, a CCE, a CCE e outros produtos, outras marcas assim, são produtos que você sabe que algum dia vai dar problema para você. Quando você vê essa marca, é uma marca que não é primeira linha, mas você compra por preço. E você vê o seguinte, ela nunca inova em nada. Ela sempre copia a patente. Então, quando alguém que criou alguma coisa, ela vence a patente, que normalmente é 5 anos, ela vai lá e copia. Então, ela não investe em inovação, bota um preço barato, às vezes a peça é um pouquinho inferior, e ela fica milionária
numa linha de produto. O iPhone, que é a Apple, ela já bota preço, ela criou uma sociedade em volta dos seus produtos, produtos que se comunicam, e bota preço, e hoje ela não é mais a líder em tecnologia, mas ela vende um preço porque ela vende um status. É igual aquelas motos Harley Davidson. Ela vive um ecossistema. Você compra um perfume Harley Davidson, um perfume Harley Davidson, a jaqueta, a camisa, o tênis. Você vive naquele clube e é caro. E a Samsung, ela é o terceiro produto que ela investe em tecnologia pesado. Ela é a líder em mercado. Muitas coisas hoje do iPhone é produto Samsung. A Samsung produz para a Apple. E assim, esses 3 nichos de mercado, as pessoas ficam milionárias. Mesmo a CCE é tão milionária igual a Samsung, igual uma Apple. O problema é quando você quer preço, você quer competir com a CCE por preço e entregar uma Samsung. E é isso o que muito empresário quebra. Porque você pensa o seguinte, uma oficina, você quer uma oficina beira de estrada, cheia de graxa, tal, você vai ganhar dinheiro, bota o preço que vale. Mas agora você quer abrir uma grife que você chega lá, tem um cafezinho, tem um ar-condicionado, tem uma estrutura violenta, você quer competir com o borracheiro, você vai quebrar. Então, você estando no seu nicho de mercado, você sabendo para que público você vende, sabendo que você não vai conquistar todos os públicos, que você chega a um ponto hoje de ter um atacadista em Goiânia para classe A e um atacadista para o povão. E tem atacadista em Goiânia que não é atacadista aqui. Eles vendem o preço de supermercado, mas como diz atacadista e tem um nome requintado e tem uns produtos mais requintados, o rico acha que indo lá vai economizar. E não está economizando coisa ele não está economizando porque ele economiza que a comparação dele de preço é um pão de açúcar, é um Prime, é não sei o quê. Mas, por exemplo, se esse atacadista quisesse competir com um atacadão da vida, por exemplo, o Costa querer competir com o atacadão em preço, o Costa vai quebrar. Porque o Costa é um atacadista de luxo. E o atacadão é de povão, de dono de pit dog. Você vai para o atacadão, você sabe que você vai pegar fila. Você não encontra produto com gramagem pequena, é só grande. E o Costa é um supermercado para rico. Você quase não pega fila, os produtos é caro, você acha umas coisas diferenciadas e tem pool para todo mundo. Senão o Prime da vida quebrava. E você vê, você chega no Prime, as coisas são caríssimas e tem gente. E tá cheio de gente. E pega fila. E se o Prime quiser competir com um Tatica, ele quebra. Então é ter consciência de onde você está, para quem está vendendo. E montar a estrutura para o público que você está vendendo. Não ter vergonha de ser uma pastelaria, de vender pastel por R$2, R$3 e ser perto de um QG pastéis, você ser uma estrutura ruim. Mas é o público que você quer, não vai pedir uma estrutura boa. E às vezes assusta. Se você montar uma estrutura muito bonita, ninguém entra, que acha que vai ser numa classe baixa, você assusta a pessoa. Isso aí. É isso aí, meu garoto. Cara, obrigado. Eu acho que assim, pelo menos para mim, eu venho de uma realidade de funcionalismo público, né? Tanto de família quanto minha e tal. Então, me inserir para todo esse novo universo é quebrar protocolos, quebrar barreiras. Então, assim, obrigado, porque aí a gente vai ouvindo essas coisas e meio que vai, caramba, eu tô entendendo onde é que eu tô errando, acho que eu vou por aqui. Tu está ajudando o Gabriel a quebrar os Rolex do preconceito. Meu Deus. É isso, irmão. Obrigado. Obrigado mesmo. Abel, obrigado, mano. Foi muito bom ter você aqui. E é isso. Galera, só lembrando você, se você ainda não fez isso, vai lá, comenta, compartilha, curte e não esquece de se inscrever no nosso canal. A gente ainda tem esse mês mais um episódio falando sobre a questão financeira. Essa é a nossa agenda de fevereiro. E eu tenho certeza que isso te abençoou e você vai abençoar outras pessoas compartilhando agora. Além de que, semana que vem nós temos o nosso momento 10 Ruptivo. Verdade, semana que vem não então, percam. Momento 10 Ruptivo falando sobre polêmicas. Muitas polêmicas. Valeu. Até mais.